Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a leitura de hoje está em Efésios, capítulo 5, versículo 1. Senhor Deus, apresento diante do Senhor a tua palavra, que será lida e pregada. Fala conosco agora, Senhor, em nome de Jesus. Diz assim, meu irmão. O propósito do nosso programa, irmão, para você entender, é a leitura e pregação da palavra de Deus. Cumprir o ide do Senhor Jesus. Jesus deu uma ordem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, nós temos que pregar a palavra de Deus, é ordem, tá bom? Então, se você não sabe pregar, compartilha a pregação aí. Em Efésios capítulo 5, versículo 1, diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, o que nós temos que fazer, irmãos? Ser imitador de Deus. Fazer aquilo que Ele nos manda fazer como Ele faz e como Ele fez. Amém? Andai em amor, como também Cristo nos amou. E se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, da mesma forma que o Senhor Jesus andou pregando, fazendo milagres, fazendo a obra e nos amou, nós devemos amar também as pessoas que estão no mundo, irmãos. Nós temos que levar para eles o Senhor Jesus, ensinar a eles que a salvação existe, que ela é verdadeira, que Deus existe, que mandou seu Filho, que Deus é, né? Na verdade não é existir, que Deus é o nosso Senhor e Salvador. Então, nós temos que pregar essa palavra, irmãos, para que as pessoas creiam no Senhor Jesus e possam ser salvas, ser libertos. Tem muita gente sofrendo nessa terra e, se não conhecer o Senhor Jesus, vão sofrer na vida eterna também. Então, presta bem atenção nessa palavra, ó. Andai em amor como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então o Senhor Jesus veio e morreu por nós, pelos nossos pecados. Então o mínimo que nós podemos fazer é compartilhar o conhecimento. Alguém algum dia pregou para você, você se converteu. Então essa pessoa que pregou para você fez uma grande obra, que é tirar uma alma que estaria condenada na prisão eterna, né? No inferno e no lago de fogo. Então cabe a nós agora fazermos o mesmo com as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, irmão. A pessoa nasceu católica, nasceu aqui, nasceu ali, não manda nada. Nasceu na igreja evangélica, não manda nada. O que manda é a própria pessoa se converter. Ela tem que confessar o Senhor Jesus. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Então cada um de nós, na idade adulta, na idade do conhecimento, pode confessar o Senhor Jesus e aceitá-lo e confessá-lo como Senhor e Salvador. Aí vale. Se os outros escolheram sua religião, não valeu. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém aos santos. Então, nada de fornicação, impureza e avareza. Fornicação e impureza é maldades da mente e do corpo. E inveja é do espírito. E avareza é do espírito. Avareza é idolatria com dinheiro. Idolatria com bens materiais. Ninguém vai levar nada dessa terra. Para que tem avareza? Nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Então a fornicação está errada. Se não for casado, homem e mulher está errado. Tem que casar. Toda impureza está errado. Impureza da mente, dos pensamentos, de inveja, de maldade, de malícia, está errado. E avareza, idolatria com dinheiro, está errado. Isso não convém a nós que somos santos no Senhor Jesus, nem nomear, nem conversar sobre isso. Glória a Deus. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias. Então, nem torpezas, coisas torpes, coisas absurdas, né? Excesso de conversar, maldade. Nem tolice, coisas tolas. Nem zombarias, ficar zombando de Deus, zombando das coisas de Deus, zombando do próximo, zombando de alguém, zombando das coisas, não deve acontecer. Nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças para com o nosso Deus, fazer para Ele a vontade dEle. Amém?
Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, a avareza é idolatria com dinheiro, com riqueza. Ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, quem comete tais coisas não vai para o céu. Não vai ter direito à vida eterna. Vai ter a condenação eterna. Ninguém vos engane com palavras vãs. Ninguém chega te ludibriando com conversa bonita. Não deixe isso acontecer, meu irmão. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Misericórdia, a ira de Deus não é brincadeira, não, irmão. Quando a ira de Deus vem sobre alguém, rapaz, você tá doido. Aí sim o aperto é grande. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Afasta desse tipo de gente. Porque no outro tempo, vocês eram trevas. Mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, se nós somos luz, não fazemos mais as coisas que fazíamos. E agora andamos como filhos da luz. Tá bom? Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Então, os frutos do Espírito Santo de Deus estão na bondade, justiça e verdade. Saiu disso aqui, toma cuidado. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Nós não podemos ser cúmplices daquilo que não é agradável ao Senhor. Se não agrada ao Senhor, nós não concordamos. E nós não aprovamos. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então nós não podemos ser participantes nem coparticipantes das coisas condenáveis das trevas. Infrutuosas, coisas ruins, das maldades, das malícias, dos pecados, dos prazeres da carne, dos frutos da carne. Mas antes nós devemos condená-las. Falar com a pessoa, rapaz, abandona esse caminho. Arrependa-te antes que seja tarde. Porque o que eles fazem em oculto, até falar sobre isso é torpe. O que eles fazem em oculto, até comentar sobre isso é pesado, irmãos. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então olha essa palavra. Mas todas essas coisas se manifestam. Por quê? Porque são condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Quem vem para a luz não tem como ele fazer algo sem ser visto. Ele está na luz, então ele será visto. Porque isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então desperta tu que dormes, você que está em pecado, que está em idolatria, feitiçaria, prostituição, você que está em homossexualismo, que está em fornicação, impureza, avareza, idolatria, não vos engane. Você está caminhando para as trevas, para o inferno, para a condenação eterna. Portanto, desperta tu que dormes, acorda. Você está caminhando um caminho de loucura, um caminho de maldade, um caminho de condenação. Desperta tu que dormes, acorda para a vida. E levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Peça ao Senhor Jesus que tenha misericórdia de você, para que Ele possa te esclarecer o que você está fazendo, e para que você possa confessá-lo como Senhor e Salvador e ser salvo. Portanto, vede prudentemente como andais. Então observa como é que você anda. Não ande como nécios, como loucos, mas como sábios. Andai na presença do Senhor com sabedoria, para poder agradá-lo e para poder ter o direito à vida eterna na presença dele. Remindo o tempo, por quantos dias são maus. Olha essa palavra. Cuidado. Remindo o tempo, diminuindo o tempo, fazendo mais as coisas de Deus e guardando mais a sua vida do pecado do que tentando aproveitar o tempo do mundo. Tá bom? Evite isso, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei que qual seja
a vontade de Deus, do Senhor. Então você precisa procurar entender qual que é a vontade do Senhor. Qual que é a vontade dele, do nosso Deus, irmãos? Que a gente nos santifique para ele. Que a gente viva uma vida de santidade, de oração, de leitura da Bíblia, de pregação, de louvor, de cultuar a Deus. Amém? De pregar a palavra de Deus, de buscar a ele, de jejuar, de leitura da Bíblia. Essa é a boa vontade dele. Então nós temos que buscar qual seja a boa vontade. Qual que seja a vontade do nosso Deus. Amém? E não vos embriagueis com vinho. No vinho tem dissolução, tem problemas, tem discussão, tem brigas, tem traições. Não quer dizer no vinho, você tomou um golinho de vinho, não. Isso aqui, no vinho aqui está dizendo a embriaguez, porque na época a bebida que tinha era o vinho. Mas isso aqui está falando de cachaça, uísque, álcool, cerveja, qualquer bebida. Porque tem dissolução, vai trazer problema. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos, em louvor ao nosso Deus, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, procure sempre encher a sua mente com louvor a Deus, dentro do que a palavra de Deus ensina, né? A honra, a glória e o louvor ao Rei Jesus. Hinos de adoração ao nosso Deus, de adoração ao Senhor Jesus. Hinos com a unção. Se o Espírito Santo te acusar na mente, não cante. Não cante esse hino. Hinos que adorem e louvem ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Então nós temos sempre que estar dando graça e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pela sua visão, respiração, saúde, seu corpo, seu emprego, sua alimentação, sua casa, sua moradia, seu carro, sua bicicleta, o que você tiver, que Deus te deu, irmão. Dê graças em nome de Jesus. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ou seja, você trabalha para alguém, então aceite a autoridade dessa pessoa sobre a sua vida, porque você trabalha para ele. Ele é que paga o seu salário, é dali que vem o seu sustento. A gente vê muito hoje aí em empregados que trabalham na construção civil, em empresas, oficina mecânica. São empregados pirracentos, que faz biquinho à toa se o patrão chegar e chamar, exigir produtividade, exigir compromisso, exigir responsabilidade. A gente vê o diabo, parece que existe um demônio da pirraça muito grande que entrou nas pessoas. Qualquer coisinha faz pirraça, demora, não faz o serviço que tem que fazer, quebra os trem por querer, faz mal feito para ter que refazer. Isso aí é o espírito da desobediência. É o espírito das trevas, da ingratidão. Porque a pessoa paga seu salário, te ajuda e você tem ingratidão com ela. Toma cuidado. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Seja fiel, tá? Seja fiel àquela pessoa que Deus te pôs ali para trabalhar com ele, de onde você ganha o seu salário. E faça o seu melhor. É o que a Bíblia nos manda fazer, o seu melhor. Fazer um pouco a mais do que deveríamos fazer. Sempre. Amém? E fica essa palavra para você. Uma vez o Senhor Jesus chegou para os discípulos e diz assim: se vós fazeis apenas o que devíeis fazer, sois servos inúteis. Então nunca faça só o que você deve, faça sempre a mais. Para que você não seja um servo inútil. Amém? Porque é assim que a Bíblia nos relata, é assim que a Bíblia nos diz para fazer. E você, meu querido, preste atenção nessa palavra. Existe uma condenação eterna para as pessoas que fazem as maldades, fornicação, impureza, avareza, idolatria, feitiçaria, prostituição, lesbianismo, homossexualismo, que furta, que rouba, que amaldiçoa, que tem inveja, que lançam pragas, feitiços, macumba, candomblé, satanismo. Essas pessoas todas vão ser condenadas num lugar, chama lá inferno, que é uma prisão temporária. Depois, lago de fogo, depois do julgamento final, vai para o lago de fogo, que é uma prisão eterna. Então, arrependa-te dos teus pecados agora, abandone essas coisas, confesse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, antes que venham os dias no quais não vai ter mais essa oportunidade, está chegando.
Porque o Senhor Jesus está voltando, o arrebatamento da igreja está aí, irmãos. Toma cuidado. Está chegando a hora. Amém? Toma cuidado. Para tudo que você estiver fazendo aí, eu vou te ensinar agora a oração que você precisa fazer. É a primeira oração que você precisa fazer para entrar na presença de Deus. Amém? Então para aí. Vamos orar. Para tudo que você estiver fazendo, olha para essa tela e repete comigo. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor, eu confesso o Senhor como o meu Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados, Senhor Jesus, e entra no meu coração e habita em mim. E que o teu Espírito Santo, Senhor, habite em mim, no meu coração, e guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. E que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Senhor Deus, me recebe agora como teu servo, como teu filho. Eu acabo de confessar o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Entreguei a minha vida a Ele agora. Em nome de Jesus. Me recebe como teu servo, como teu filho. Amém. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Que Deus te abençoe. Você fez a melhor coisa da sua vida. Agora seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo aí. Entra aí, Rádio Palavra Viva, /YouTube, entra lá, seguir. E receba novas pregações da Palavra de Deus diárias, semanais. E Deus vai estar falando com você. E lá, escolha pregações e vai ouvir. Falou com você, escolhe para alguém e manda. Vamos ganhar alma para o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Compartilhe, irmão, todas essas pregações. Para que tenhamos galardão, para que possamos ganhar almas para o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um que ouviu essa pregação, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que o amor, que o teu amor, a tua graça, a tua comunhão e a paz do Senhor esteja comigo e com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Irmãos, fiquem com Deus.